Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá! E aí, Bru? Boa noite. Oi, linda. Tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal entrar e a gente já começa? Yes. Deixa eu ver Tá me minha ouvindo cara. bem? Perfeito, ótimo, sem nenhum corte, tá super alto, inclusive. Tá muito alto o volume? Não, tá bom, pode deixar assim. E tu me escuta bem? Tá de boa? Tudo tranquilo, vamos ver o pessoal. Tá ouvindo bem a Bruna aí? Vocês estão ouvindo bem eu e a Bruna? Oi, Anitta. Olha, Ju, estamos aqui irmãzinhas. Que sou esportista. Marquei a Decathlon numa dessas pra ver se eles não me mandam mais, mas não ganhei nada. Patrocina a gente. Ó, tudo ótimo, então acho que tá tudo ok. Tá, vamos começar. Já tem 35 pessoas, eu acho que a gente pode começar. Primeiro eu quero te agradecer, né, por aceitar o convite, porque um monte de gente foi indicada para as lives e eu queria encaixar alguém na quarta-feira. Quem foi a primeira pessoa que eu pensei? A Bruna, né, que ia aceitar. Então, vamos começar. Te apresenta para o pessoal, conta o que tu faz da vida, onde tu vive, do que tu te alimenta. Vamos lá. Bom, então eu sou a Bruna, eu sou professora de matemática, tá? Eu não sou da área de educação física. Eu moro em Porto Alegre, trabalho aqui em Porto Alegre, estudo aqui também. E tá, não vou dar um perfil Lattes, assim. Bom, eu jogo handebol há 20 anos. Já joguei muitos times por aí, em Porto Alegre, em Santa Maria, onde eu morei um tempo, e foi onde eu conheci a Ju maravilhosa. E me alimento basicamente vegetais, porque eu sou vegetariana. Mas acho que sou eu, essa pessoa, basicamente. Tá, e conta pra gente tua trajetória como atleta, como é que tu começou a jogar, qual a tua posição e como é que você deu essa vontade de jogar handebol aí? Tá, então, eu comecei a jogar quando eu tinha 10 anos, não me lembro se era 10 para 11, enfim, foi quando eu tinha uns 10 anos, e foi aquela coisa, tipo, legal para praticar um esporte e tal, e eu tenho uma grande amiga, que é a Nath, e a Nath disse, vamos jogar handebol, porque eu já tinha tentado vôlei e não achei grande coisa. E eu, né, amiga, vamos lá, vamos ver qual é que é. E aí foi quando eu entrei lá no Lindóia, no Clube Lindóia aqui em Porto Alegre, e... Deu uma travadinha aí, vamos aguardar. Oi, tá me ouvindo? Tá, tu estava falando do Clube Lindóia, agora travou aí, pode continuar. Tá, que o meu primeiro treinador foi o Pato lá, né, o João Rosa, que muitas pessoas do handebol sabem quem é, já conviveram com ele. E, bom, daí comecei e me apaixonei. E daí comecei a jogar na escola, eu jogava daí no São João, que era onde eu estudava. Daí o São João juntou com o Sinodal Salvador e a gente fez um time super forte, assim, do infantil ao cadete. E aí, depois de um tempo, eu fui pro João Paulo, onde a gente jogou lá um pouquinho, né, na escola que eu estudava, e daí joguei mais tempo na URGS, e depois no HFSM, quando eu fui para Santa Maria. E então, o HFSM um dia me emprestou para o Santa Vitória, e fiquei no Santa Vitória também, depois de ter voltado de Santa Maria, né, e daí jogo com Santa Vitória alguns campeonatos. Olha aí, o Lucas comentou até, imagina a Tayane, a Júlia e Bruno, ia estar mal da ponta direita aí. Né? Imagina só, que momento. Então vamos falar um pouco. Eu jogo na ponta direita, né? Em geral, eu comecei jogando na verdade, meu primeiro treino foi de goleira, tá? Nada a ver, porque eu tenho 1,59, mas eu joguei muito tempo de central. Gosto muito de jogar de central, porque eu acho uma posição muito cabeça, mas como o próprio Lucas me disse, ele disse, Bruna, tu é uma ótima central, mas tu te estressa muito. Eu fico realmente estressada quando eu tô no centro. Então, eu acabei jogando de ponta direita também, porque sou muito rápida, né? E é a posição que eu me encaixo melhor, assim, eu acho. Mas gosto muito de jogar nos dois. Também jogo, às vezes, de armação lá no Santa Vitória, porque o Ayrton inventa umas coisas malucas. Então, a bem dizer, eu só não joguei mesmo de pivô. E vamos falar, então, vamos continuar falando da linha da Bruna Atleta, então. Qual que é teu maior defeito e tua maior qualidade como atleta dentro de quadra que tu enxerga, assim? Que eu enxergo, deixa eu ver.
Eu acho que meu maior defeito é que eu fico irritada quando as pessoas não fazem o que é combinado. Então, assim, eu fico, quando a coisa sai um pouco do que é combinado, do que é previsível, eu fico muito irritada. E, bom, eu sou ponta, né, gente? Então eu fico putaça quando eu não recebo a bola. Então, mas acho que esse é o mal de todas as pontas, ok? Então, esse eu acho que seria o meu maior defeito. E eu acho que minha maior qualidade, eu tento ser uma pessoa que está sempre ali. Então, de tipo, vamos junto, vamos lá, galera, vamos, não tem problema errar, estamos todo mundo junto no barco, sabe? Acho que essa é isso que eu tento que seja a minha qualidade, assim. Bruna, e por que tu acha, eu vejo assim, observo nos jogos meio de senso comum que a bola não chega nas pontas? Porque o pessoal não, todo ponta passa por isso, eu vejo tu lá no jogo com as mãos pra cima, assim, sempre, sabe? Pois é. Então, por que isso acontece? Até o Léo ali comentou todo ponto isso, né? Eu vou te dizer, eu não sei, eu brinco muito com isso. Inclusive, já falei isso pro Santa Vitória, já falo isso também nos times, no Paquetes e tal, que eu acho que a gente vai conseguir fazer um jogo 1000 vezes melhor quando a gente entender a importância do ponta, sabe? Então, porque a gente às vezes tem uma impressão de que só quem tá no meio bate por uma questão de ângulo, né? E realmente, as pessoas que estão no meio têm um ângulo muito melhor para bater, tem uma abertura mais para circular, enquanto que o ponta é muito mais restrito. Isso sem sombra de dúvida, né? Só que o que acontece é que o ponta, ele sempre tem um espaço muito restrito para bater, aí recebe a bola uma vez na que outra. Se aquela uma bola ele erra, meu Deus, como assim? A gente passou a bola e olha aí o que tu faz, sabe? Então, isso é um pouco frustrante, tá? Mas eu acho que tem essa questão de focar muito mais em quem tem uma melhor possibilidade de deslocamento e de bater, né? Que é quem tá no meio. Os pontas estão tudo aqui concordando contigo, não adianta. Olha a Pini ali, ó, toda ponta passa por isso. Exatamente. Mas é aquilo, então, né? Às vezes a gente fica pensando também só no ponta, e eu acho que esse é um grande problema, na verdade, da gente interpretar o handball. Daí falando a Bruna é treinadora, né? Eu acho complexo a gente interpretar um jogo só pelo gol. Né? Que esse é o meu ranço em campeonato com aquele prêmio de destaque. Tá? Porque o prêmio de destaque quase sempre é para a pessoa que faz muito gol na partida. E tem coisas que a gente não percebe do tipo, o ponta, se ele não começa bem o engajamento, acabou. Não tem ataque se tu não faz o engajamento começar decente. Né? Assim como a gente não tem um bom ataque se a gente não tem uma defesa que é super forte. E às vezes tu tem uma pessoa lá que está fazendo um individual na defesa que seria o destaque do jogo, mas que não fez gol algum. Né? Então, é isso, acho que às vezes fica um pouco restrito demais na questão do fazer gol, né, da pontuação. E agora vamos falar um pouquinho da Bruna técnica. Como é que começou essa ideia aí, então, da Bruna técnica? Então, bom, a Bruna técnica ela nunca existiu, ok? Foi uma coisa, assim, um momento de desespero, tá? Como é que aconteceu o negócio? Era 2018 e eu tava voltando de viagem, eu tinha recém me mudado de volta para Porto Alegre, depois de morar em Santa Maria. E aí eu tava num momento assim, que tinha acabado meu dinheiro, porque eu tinha viajado loucamente. Eu tava desempregada, tava morando de favor na minha irmã. E, bom, gente, o Bolsonaro tinha ganhado, então eu pensei, agora fudeu, sabe? Tipo, o mundo está indo de mal a pior, tá tudo muito ruim. E aí eu pensei, cara, tem alguma coisa que eu tenho que confiar em mim, sabe? Que é a minha experiência. E aí eu conhecia já o Pampaquetes, eu já acompanhava eles no Instagram, porque a Vanessa tinha me indicado, eles que tá vendo aqui a live. E eu achava o time muito legal, mas eu não estava em Porto Alegre, né, e tal. E aí eu vi que eles tinha tido um campeonato, acho que em junho, julho, e que quando eles estavam nesse campeonato, eu estava acompanhando uma live e eu comecei a falar umas coisas, tipo, o pivô, bota ali, não sei o que, não sei o que. E a pessoa que estava filmando a live, que é o David, que inclusive nem é do handball, me disse assim, amiga, a gente não tem ideia do que você está falando, a gente não tem técnica, vem aqui. E aí eu disse, bom, eu tô aqui, não sou da área da educação física, mas, né, tenho alguma experiência nisso, e eu falei, eu mandei um texto pro Pampaquetes que foi assim, olha só, galera, eu não tenho experiência alguma como técnica, tá? Eu não sou dessa área, mas eu sou uma LGBT que pratica esporte. Então, se tem alguma coisa que eu possa ajudar, me chamem que eu tô aqui. E era isso. E conta pra nós, então, um pouquinho,
quem é o Pampaquetes, o que é o Pampaquetes, que muita gente não conhece a equipe, e a equipe aí vem vindo numa crescente muito legal, né? E qual é o teu trabalho com o time feminino e masculino, então? Isso daria sim uma dissertação, mas o Pampaquetes... Não. Problematizadora, né, Bruna? Mas então, o Pampaquetes, ele é um time que nasceu em 2017 aqui em Porto Alegre. Ele nasceu pela modalidade do futebol, com a ideia de fazer um time de futebol para homens gays praticarem esporte. Então, era uma ideia de encontrar um espaço seguro para a prática esportiva. E aí, o time foi crescendo, mais pessoas aparecendo, esses meninos começaram a ter interesse também em jogar vôlei, e aí começaram a criar outras modalidades dentro da equipe. E aí, o Pampaquetes se tornou um time que promove a inclusão de pessoas LGBT através do esporte. Então, esse é o objetivo do Pampaquetes. É encontrar pessoas LGBT por aí que querem praticar esporte e que não se sentem confortáveis em outros lugares, ou que talvez queiram só conhecer pessoas, fazer alguma prática e tal. Então, eu acho que isso já diz muito do time, porque é um time que não tem um pré-requisito de técnico, né? Então, tu pode ir sem nunca ter jogado aquela modalidade, tu pode ir tendo histórico na modalidade de muitos anos. Então, é bem aberto, assim, se tu quiser ir só conhecer e fazer amigos também pode, né? Isso acontece bastante, inclusive, e a gente vai ficando com um grupo enorme de pessoas, e isso é muito legal, assim, porque a gente vê que tem pessoas que amam muito handebol, que jogam handebol há muitos anos, né? E que acabam ficando mais e querendo ir para as competições e tudo mais. E tem pessoas que vão num treino, daqui 2 semanas vão de novo, às vezes vão só no bar. Tem gente que a gente costuma muito ir pro bar depois do treino, tá? Técnicos não escutem essa parte. Ou então vai só nas nossas festas, nas festas da Pampita, que é lá no Venezianos, para quem é de Porto Alegre. Então tem várias assim, interações do time que vão além das quadras, né? E tu é técnica do masculino e do feminino, né? Somente pessoas LGBT podem participar do Pampaquetes? Como é que funciona essa seleção, assim? Tá, então eu acho que é importante entender também um pouco do histórico, né? Porque é um time que promove a inclusão de pessoas LGBT. Então a ideia é que pessoas LGBT tenham esse espaço seguro. Pensando nisso, o time masculino do Pampaquetes, ele se configura por um time apenas de homens LGBT. Né? Então, tem uma questão que é de histórico do próprio time, de não aceitar homens héteros, e que quando eu entrei, eu pensei, nossa, mas isso será que não é excludente? Mas não, porque a gente vê que existe um espaço ali seguro para as pessoas poderem praticar esporte, sem medo. Né? Agora, o feminino, que ele surgiu depois, inclusive, o Pampaquetes feminino acabou de fazer 1 ano, né? Foi agora em abril. Ele surgiu quando eu já estava no time, né? Então, já tinha meninas que se manifestavam perguntando, não vai ter feminino, não vai ter feminino. E aí eu comecei a ser um pouco mais insistente, do tipo, se tiver eu faço junto. E aí a gente começou o time feminino de uma forma mais abrangente, e a nossa ideia é essa. É que o time feminino do Pampa Hand, ele seja aberto para todas as mulheres, porque a gente entende que as mulheres já não têm um espaço garantido na prática esportiva. Então, às vezes as pessoas podem perguntar, mas qual é a diferença do Pampa Hand feminino para qualquer outro time feminino? É que a nossa lógica é uma lógica de que, sim, o nosso time tem pessoas LGBT. Porque, Ju, tu já jogou comigo, tu sabe como é que é. Então, todo time feminino tem uma sapata ou uma bi, tá? A gente finge que a sapata ou a bi não estão lá. E a gente fica, tá tudo aqui, ninguém se pegou aqui nesse time, não tem nenhuma treta, sabe? A gente só finge que essas pessoas não existem. No Pampaquetes, a gente sabe que essas pessoas existem, a gente sabe que a nossa lógica é essa, que a gente tem brincadeiras nesse sentido, a gente sabe que nós temos uma pauta que é uma pauta feminista e que a gente já entrou em briga em campeonato por causa disso, sabe? Então, a gente faz afirmações políticas além da nossa prática desportiva. E óbvio que as gurias héteros também são super aceitas, elas adoram participar das nossas discussões, aprendem muito, elas dividem com a gente também os ranços amorosos, né? Então é um time que é bem aberto. Uma pergunta aqui, tu enfrentou algum tipo de processo de aceitação no Pampaquetes ou tu teve alguma dificuldade encontrada? Nenhum. O pessoal te aceitou de boas, assim, chegou arrasando.
Aí quando eu cheguei, era só os guris, né? Não tinha ainda time feminino, então as gurias não tiveram opção, eu já tava lá. Mas os guris, quando eu mandei essa mensagem, né, dizendo que eu tava lá, que eu tinha interesse de participar, o Gilson, né, que é um queridão, que organizava as coisas do Pampa Hand na época, disse assim, então vem num treino pra ver como é que é. Eu cheguei no treino, né, eu não sou uma pessoa nem um pouco tímida, então fui lá, já cumprimentei todos eles não tinham ideia de quem eu era. Chegou, eles começaram a jogar na quadra, eu me levantei da arquibancada e fui pro lado da goleira, assim, fiquei ali, tipo... E aí? Daí o Gilson me disse, tu quer participar? Eu disse, posso? E ele, pode. Comecei a mandar, fazer isso aqui, faço isso, faço não sei o quê, deixa eu esse braço, arrumo isso aqui, blá, blá, blá. Então foi assim, amor à primeira vista, já super íntimos, mas o que eu acho, isso de dificuldade, acho que é uma coisa interessante de pensar que um time, assim como qualquer organização, qualquer coletivo, é sempre uma coisa viva. Então, a gente sempre vai tendo novas demandas e sempre a gente vai encontrar dificuldades no caminho, tanto no feminino quanto no masculino. Então, às vezes, tem momentos em que a gente tem que parar para pensar, rever as nossas questões, né? Inclusive, tive esse momento com os guris, agora há pouco, de conversar com eles e dizer, olha só, eu acho que eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, porque tem algumas coisas para mim que eu não consigo entender, sabe? Que eu talvez precise de um pouco mais de maturidade emocional para pensar. E eu acho que é isso, esse movimento, né? Das pessoas entenderem que quando tu tá num coletivo, que é um coletivo que tem uma pauta social, isso te exige uma demanda constante de reflexão. Não é só ir lá e jogar, sabe? Então, esse só ir lá e jogar, pelo menos para quem está organizando e que quer manter esse viés de inclusão, a gente tem que sempre pensar, bom, tá todo mundo jogando? Tá todo mundo se sentindo bem de jogar aqui? Tá todo mundo se sentindo bem recebido? As pessoas no grupo são respondidas, sabe? Então, é uma prática realmente constante da gente conseguir organizar isso, sabe? Não é de se fazer... muito handebol, né? Exatamente. O handebol, ele, a bem dizer, é um veículo de encontro dessas pessoas. É um lugar de acolhimento, né? Exato. Eu me lembro quando eu fui para Santa Maria, né? Quando eu cheguei em Santa Maria, a primeira coisa que eu fiz foi procurar no Facebook Feminismo Santa Maria, Handebol Santa Maria. E foi assim que eu cheguei no time. Sabe? Então, eram coisas que faziam parte de mim e que eu queria encontrar. Sim. Né? Então, acho que ele é bem rico. Opa, o Lucas aqui mandou uma pergunta muito legal que eu acho que vai ser interessante. Bruna, teu lado competitivo na beira da quadra, como é que fica? É parceria ou tu tem aquela gana de ganhar ou não? Então, quais são os objetivos do Pampa Cats feminino e masculino? São os mesmos, não são? Tu tem aquela gana de ganhar? Vamos ver o que tu vai dizer aí pra gente. Tá, eu acho que essa é uma ótima questão, porque é uma coisa que daí digo somente por mim, né? Teria que, eu acho que fazer uma convenção no Pampa Cats para ver como é que isso se organiza tanto para os jogadores do masculino quanto para os jogadores do feminino, né? Mas o que eu tenho observado? Primeira coisa, sobre mim. Eu, obviamente, quando eu tô em quadra, eu quero ganhar. Ninguém entra em quadra pensando, vamos perder e tá tudo bem. Não, quando a gente tá em quadra, a gente tem essa vontade de fazer o nosso melhor e de fazer um jogo que seja massa, sabe? Mas aí é que tá. O que eu vejo por mim? Eu não tive a pretensão nunca na minha vida de ser jogadora da seleção brasileira, entendeu? Então, nunca tive essa coisa de, eu quero fazer handebol minha vida, eu quero me destacar, pode ter um olheiro aqui, então eu vou jogar, fuder, assim. Não, nunca foi essa a minha ideia. A minha ideia sempre foi, eu quero fazer o meu melhor porque eu quero sair de quadra de cabeça tranquila, sabe? E quem foi meu técnico, porque eu sei que tem gente aqui vendo, sabe disso. Que às vezes a gente sai de jogo que a gente ganhou e eu saio full pistola se eu sei que eu joguei mal, tá? Então eu tenho uma questão minha, assim, de sentir que eu não contribuí com o time, sabe? Isso é uma coisa que me pega. Mas essa... sem caridade. Sem caridade. Então, assim, eu fico muito angustiada, sabe? Com isso de sentir que eu não contribuí como eu podia contribuir para o time. Mas eu não tenho tanto esse aspecto competitivo de assim, a gente tem que ganhar a competição e não sei o que e tal. E o que eu acho? Que muitas vezes a competitividade ela é levada para uma coisa super ruim. Eu não acho nenhum problema as pessoas serem competitivas. Nenhum problema. Mas eu acho que a competitividade, ela acaba caindo para uma coisa do tipo passar por cima do colega, sabe? Humilhar as pessoas em quadra, fazer jogo sujo. E isso não é a minha vibe.
tá? E ainda bem, isso não é nem a vibe de ninguém dentro do PampaCast, isso eu posso afirmar com certeza, sabe? A gente tem um time, assim, super correto, e aí isso é uma coisa que me orgulha muito, da gente ir para os campeonatos e as pessoas verbalizarem isso, de dizer como a gente faz um jogo limpo, isso eu acho muito legal. Os técnicos nos dizem isso bastante, os árbitros. Mas, assim, o que eu tenho percebido? Que o Pampa Hand masculino, ele tem também isso como pauta, de poder ir num campeonato. E, sim, todos os campeonatos que a gente vai, a gente chega, né? A gente não chega assim, tipo, chega de salto, chega arrasando. Chega de salto 15, 16, não sei, Thales, qual é o tamanho daquele salto. A gente chega com um saltão, chega com bandeira, faz bagunça para dizer, sim, as viadas estão aqui, sabe? A gente também tá ali para dizer que a gente existe, a representatividade, né? Então, a gente quer mostrar nossa existência. E aí, a gente chegar, tem um impacto nos outros times. A gente vê muita cara feia, tá? A gente vê muito olhar torcida, tipo, bichinha, será que elas vão jogar de qualquer jeito, vão desmunhecar, não vão jogar pegado, não vão jogar um jogo forte, sabe? Umas coisas assim. E aí... Você já enfrentaram preconceito, aproveitando essa brecha aí? Assim, verbalizado pra nós, enquanto eu era treinadora, assim, ninguém nunca falou nada em quadra, tá? Mas eu sei que isso aconteceu já antes de eu estar no Pampa Hand masculino. E a gente tem isso de coisa assim, Ju, que não é um preconceito dito, nossa, eu achava que vocês iam jogar mal por serem gays. Mas coisas do tipo, nossa, vocês jogam muito melhor do que eu esperava, sabe? Então, é uma coisa que é muito velada, entende? E como atleta, Bruna? Como atleta também, tá? Como atleta também de relacionamento, assim, de tipo, interpretar que qualquer interação que eu tivesse com qualquer outra guria é porque eu tava me esfregando com ela ao invés de estar focada no campeonato. Bom, isso já me aconteceu. Então, né? Então, assim, isso já aconteceu e acho que não é... acho que, sinceramente, não sei se isso vai parar de acontecer algum dia, tá? Eu acho que o caminho é a gente tentar evitar ao máximo que essas coisas aconteçam. E isso acontece quando a gente existe e mostra que a gente existe, né? Então, nesse sentido, o que eu percebo? Que o Pampa Hand masculino, ele tem um pouco mais essa questão de ir lá, dizer, nós somos gays e ganhar. E arrebentar os guris, entende? De tipo, fazer um jogo pegado, jogar muito forte, não sei o quê. Isso é uma coisa que é uma pauta muito forte. Já o time feminino não tem tanto uma pauta de ganhar nesse sentido, entende? E acho que é muito mais uma coisa de tipo, estamos todas aqui, a gente quer que todas joguem, a gente quer participar e mostrar que existe um outro espaço coletivo para meninas jogarem. Então, são pautas diferentes que eu acho que também vem de uma questão de gênero, né? Porque tu olha os guris e a gente, nessa construção de masculinidade da sociedade, tem uma ideia de que o homem gay ele vai ser mais fraco. Então, eles têm que fazer um reforço nesse sentido de provar que não, a gente tá aqui, a gente joga sério, sim, independente de qual é a nossa identidade sexual. Enquanto que as meninas não precisam fazer essa afirmação. A nossa afirmação, eu diria, é do tipo, olha só, a gente vai jogar contra vocês e a gente vai marcar, mas isso não quer dizer que a gente quer beijar vocês depois, tá bem? Porque as pessoas dos outros times, às vezes, vêm com uma coisa do tipo, ai meu Deus, ela é lésbica, eu não vou encostar perto dela. Que medo, né, de encostar nela, ela vai querer alguma coisa comigo, socorro. Exatamente. Então, não sei, acho que são um pouco de coisas diferentes mesmo, dependendo do time e também acho que depende do campeonato, né? Porque isso tudo que eu falei para o Pampa Hand masculino, por exemplo, é muito válido para um campeonato que não é um campeonato LGBT. Agora, num campeonato LGBT, onde todos os outros times são times LGBT, a vibe é muito diferente, né? Sim, aquele campeonato que eu fui, como é que era o nome? A Queer Cup. Pampa. Bah, sensacional, né? Os guris tudo indo dentro da quadra se matando, mas depois do jogo, assim, todo mundo conversando, no clima de interação. Muito legal, né? Exatamente. Bru, tua mãe tá assistindo a gente, a Tef também, quero deixar um beijo para elas, então. E pessoal que entrou atrasado aí, quer saber os clubes que tu já jogou no estado. Pode dizer pra gente de novo? Rapidão, eu joguei no Lindóia, no Colégio São João Salvador, um pouco no João Paulo, na URGS, no HFSM e por Santa Vitória do Palmar. Tá bom, vamos lá para a próxima pergunta. Como que é ser técnica e atleta também?
Ai, gente, eu não sou atleta, né? Eu jogo. Tu é atleta, Bruna? Olha essa história, que, pelo amor de Deus, tu joga handebol desde os 10 anos de idade. Eu jogo handebol há muito tempo, mas assim, sinceramente, hoje eu não consigo treinar, né? Então, o que aconteceu? Na verdade, é uma sequência de coisas, né, gente? Como eu falei, eu sou professora de matemática, então eu trabalho, né, em sala de aula com muita criança, e aí isso começou a pegar um pouco a questão de eu ir para os campeonatos e me machucar. Fiquei um pouco apreensiva. Em 2017 eu tive uma lesão, não, 2016 eu tive uma lesão bem ruim no pé, onde eu tive que dar aula durante 1 mês de muleta. Foi péssimo, a Jo acompanhou isso. E então, assim, eu fiquei um pouco mais preocupada de poder participar de campeonatos. Então, eu não tenho praticado mais, assim, um treino contínuo. Inclusive, eu já falei para o Ayrton que eu não vou mais jogar. E ele... Hashtag Bruna Atleta. Não, os comentários. Inclusive, eu falei para Ayrton, não dá mais, eu tô com medo de me machucar, não vou jogar. E ele disse que eu não tinha opção, que era para continuar. É óbvio que você não tem opção. Mas, enfim, atualmente o que eu faço, né, até por causa dos mil lesões que a gente tem no handball, eu pratico esporte por minha conta, né, faço treinos e tal, de aeróbico e tudo mais, mas não consigo fazer treinamento com equipe. Gente, Santa Vitória do Palmar não treina junto, tá? Novidade. Pois é, você pergunta, né? Se conciliar a vida de treinador e treinar pelo handebol Santa Vitória, conta pra eles como é que a Santa Vitória treina, então. Gente, isso é um segredo, tá? Santa Vitória não treina junto. A gente tem uma parte do time em Porto Alegre, uma que tá em Pelotas, uma que tá em Bagé, uma que tá em Santa Maria, assim, é bem espalhado. Então a gente nunca consegue juntar o time para treinar, ok? A gente só joga para jogar, só se encontra para jogar mesmo. E faz o que dá, né? Só são pessoas que estão jogando, que jogam há muito tempo, a maioria está nativa, temos professores de educação física no grupo, então são pessoas que têm essa prática, né? E, bom, eu acho que para responder essa pergunta de conciliar a vida de atleta e de técnica, eu acho que deveria ser como conciliar a vida de professora e de técnica, porque eu dou muitas aulas, eu sou professora numa escola que me exige bastante, sou professora num pré-vestibular e, bom, a Ju me conhece, faço 1 milhão de coisas e ainda dou treino feminino e masculino que me ocupa 3 dias na semana. Até ano passado eram 3 dias que a gente fazia, segunda, quinta e domingo. Mas aí agora a gente começou o ano, né, com 1 treino na semana, daí veio corona e agora não sabemos mais como vai ser. A gente pode falar que a gente treina assim no handebol Santa Vitória, a gente tem a Júlia, né, nossa personal trainer, que passa uns treinos aí de perna e de braço que estão cantando, né, então maravilhosa. Aliás, quem quiser seguir a Júlia Terra, ela faz umas coisas incríveis. O treino dela de perna, percebi assim, ó, acho que foi 2 semanas que eu fiz o treino, uma diferença gigantesca, maravilhoso, muito bom mesmo. Nossa personal trainer aí, né? E aproveitando, né, a Júlia mandou uma pergunta, como é que tu pode jogar tão plena sempre? Maquiagem, cabelo, tá sempre plena jogando. Ah, tá, né, Júlia? Eu começo assim, né? Começo a suar, fico com vermelhão, toda errada. Mas, enfim, eu aprendi isso aqui com a Miss, né? A Miss lá na HFSM que me ensinou que a gente tem que jogar maquiada, que daí a gente fica com a autoestima lá em cima e já começa esse jogo com tudo. Que figura! E a cobrança com teus atletas é mais técnica ou tática? Olha, na verdade... Ou tu divide os treinos? Como é que é teu planejamento de treinos? Tu planeja ou tu chega lá e vai fazer qualquer coisa, assim? Não, gente, eu sou professora, né? Então eu não consigo chegar lá e fazer qualquer coisa. Né? Sempre é uma coisa planejada e até por isso é uma questão os treinos acabam me tomando bastante tempo, porque eu imagino que Imagina assim, se eu dissesse pra ti, Juliana, vai dar lá uma aula de equação de segundo grau. Você teria que estudar pra caramba pra dar uma aula de equação de segundo grau, né? Não, eu não daria. Eu não daria. E aí, no meu caso, é uma coisa tipo, tá bom, eu chego aqui agora e te dou uma aula de equação de segundo grau, porque eu já tenho essa prática. Então, pra mim, montar um treino de handball é uma coisa que é muito complexa, né? Porque eu tenho os princípios pedagógicos, então eu tenho que pensar qual é a intencionalidade desse treino, quem é que vai participar, e se alguém faltar, o que eu quero que o time chegue, qual é o meu objetivo principal, tanto individual quanto coletivo. Então, são muitas coisas que eu penso. E, bom, eu não tenho pretensão... com esses treinos, tu assiste vídeos? Nossa, total, assisto vídeo, vou atrás de canal, procuro coisas específicas do tipo, eu quero um treino para arremesso de fora. Daí olho 300 vídeos, já li artigos sobre. Então, o que eu vejo, assim, que chegou um momento que estava me tomando de uma maneira que eu entendi, Bruna,
é até desrespeitoso com um profissional de educação física tu simplesmente achar que ver vídeos é o suficiente. Então, assumir para mim que eu tenho uma limitação. A minha limitação é, eu consigo auxiliar a partir das coisas que eu já aprendi e das coisas que eu vivenciei com os meus técnicos, com a reflexão sobre a minha prática. É isso que eu consigo fazer. Mas eu não consigo, às vezes, levar o time a um outro nível. Né? Que esse é um ponto que eu já comentei tanto com o feminino quanto com o masculino. Se um dia eles já chegarem, não, Bruna, a gente quer avançar de nível e a gente acha que tem outro treinador melhor, sem nenhum ressentimento. Porque eu entendo que eu tenho as minhas limitações enquanto técnica nesse sentido. Eu tô aqui porque eu sou uma pessoa LGBT que estuda gênero e que praticou esporte. É isso. Eu não tô aqui porque eu sou uma sensação para montar um treino, né? Mas, enfim, o que eu penso... Estão te chamando de deusa aqui, né? Que tu é uma deusa, que o céu é o limite, as atletas, os teus atletas, todo mundo, né? Então... Amados. O que eu tento, né, assim, com eles? Eu tento focar um pouco mais na parte técnica, que em geral é a parte que eu consigo dar um pouco mais de apoio. E também porque a gente é um time de inclusão, mas tem uma coisa que é, assim... geral, notória de qualquer área, é muito legal aprender. Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente melhora naquilo, a gente se sente desafiado a querer mais e se sente assim, pô, que massa, eu aprendi, sabe? Eu fui além numa coisa que eu não sabia. Então, eu tento levar isso para que, mesmo as pessoas que não têm uma ambição de fazer um time competitivo, que elas consigam ver que elas estão progredindo, sabe? Que elas têm um motivo para ir lá e tentar e fazer de novo e dar o suor e tudo mais, porque isso vai deixando o treino melhor. E justamente a gente está vendo que os nossos jogos, principalmente do time feminino, que existe agora há menos tempo, né? A gente está com um jogo, uma fluidez de jogo muito, 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 muito melhor. Muito melhor. O time masculino, e aí, como ele já tem uma técnica que já era um pouco mais avançada por já estarem juntos há mais tempo, a gente conseguiu trabalhar um pouco mais de tática e também, assim, uma diferença impressionante, sabe? Inclusive o Lucas foi um que comentou no campeonato que ele viu o time jogando. No último campeonato que a gente jogou em Canoas também teve comentários nesse sentido, do avanço do Pampaquetes masculino. Então, assim, a gente vê que a gente está avançando. E, bom, a minha curiosidade é até onde a gente consegue avançar, né? Eu digo que o meu sonho era ser uma Ritinha, tá? Que consegue ter uma calma e paz, que para mim isso é o principal, assim, de sentir as pessoas incluídas dentro da quadra, se sentir bem dentro de quadra, tá? Porque eu acho a Rita um exemplo nesse sentido, de vida de quadra. É luz, né? Aquela guria, meu Deus do céu. Luz maravilhosa. E conseguir, eu queria muito ter uma vitória com os nossos times assim, num campeonato, acho que seria um momento super importante para nós, mas eu entendo que talvez a pessoa para chegar nessa vitória talvez não seja eu, porque eu entendo que tem outras questões técnicas que talvez eu não consiga fazer esse acompanhamento. Eu acho que tu pode, que tu consegue, eu acredito plenamente no teu potencial, mas... Acho que se eu tivesse mais tempo para estudar, talvez, mas assim, com o tempo que eu tenho, com as demandas que eu tenho, com as milhões, não sei mesmo. E outra pergunta, a maioria dos treinadores não está nativa como atleta. Como tu ainda tá, como que é estar fora de quadra e os atletas não executam o que tu pede? Como é que tu fica? Tu fica putaça também? Ou tu tenta ficar mais calma? Pergunta pros guris como é que eu fico. Não, eu quero que tu responda como é que tu fica. Eu fico possessa. Se esse já é o meu defeito quando eu tô em quadra, imagina quando eu tô de fora. Que eu vou lá e digo, ó, eu tô vendo o Thales responder ali, ó. Fica eu vou lá e digo, vai no ataque, faz essa jogada, porque o pivô assim, porque blá blá blá, porque blá blá blá. Ele, tá bom. Daí ele chega lá e faz outra coisa, eu fico assim, ó. Eu nem falo, eu só viro e fico assim, ó. A mesma cara que tu faz quando tu tá de atleta, né? Exatamente. Tipo, tu sabe a merda que tu fez, entendeu? Eu fico puta, fico muito braba, tá? Então... Tá todo mundo dizendo, as gurias e os guris estão assim, ó... Meu Deus, que tu não disfarça. Não disfarça. Não, e aí o que tá? Eu sou uma pessoa extremamente aberta ao diálogo. Pode me sugerir. Os guris fazem isso muito, de dizer, prof, se a gente trocasse esse... E as pessoas dizer assim,
eu não tô bem, eu acho que eu entrei mal, posso sentar, beleza, eu troco o tempo inteiro, eu escuto muito. Mas aí, se eu dou essa abertura e eu vou lá e digo para fazer uma coisa e não faço, meu Deus do céu, aí eu fico muito bravo. Deixa eu ver aqui. Esse olhar fuzila. Eu tô achando muito engraçado os comentários. Agora vamos para uma questão aí um pouquinho mais séria. Deixa eu achar aqui que eu anotei. Só um minutinho. Bruna, qual a tua opinião em relação à atleta trans? Tu podia falar um pouquinho mais sobre? É uma questão bem problematizadora e eu acho que tu é a pessoa mais certa para falar isso pelos teus estudos e tudo mais, e porque a gente compartilha muita informação sobre isso e a gente se indigna junto, né? Então, qual é a tua opinião? Então, eu acho que daria uma live inteira só sobre isso, né? Eu também acho que qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um pouco limitada, mas enfim. Minha opinião sobre trans no esporte é basicamente que a gente não tem que se meter. Porque eu acho que a gente não tem que simplesmente nem dar pitaco sobre isso, porque eu acho que não é nenhuma questão que nós, que não somos pessoas trans, deveríamos estar se manifestando. Mas, enfim, fora esse pequeno detalhe, eu acho que o que é importante de se pensar é que, na verdade, a pauta nunca é pessoas trans no esporte, né? As pessoas me perguntam sobre isso e, geralmente, isso dá polêmica quando é uma mulher trans no esporte. Porque homens trans no esporte, em geral, as pessoas não questionam, tudo bem participar e tudo mais. Então, isso mostra que ou a gente está muito preocupado com uma questão de desvantagem, ou então a gente tem um problema quando mulheres se destacam, né? Então, qual é o real problema, né, que está acontecendo aqui? Bom, então vamos pensar, né, em ambas possibilidades. O que eu acho importante de a gente entender é que quando a gente está falando de mulher e de homem no esporte, a gente está falando de categorias que foram categorias criadas ao longo dos tempos, né? Então não existe uma categoria pronta lá, tanto que mulheres não podiam participar de esportes. Então antes era um espaço totalmente masculino, tá? Então quando se cria essa ideia de, mulheres podem fazer isso, homens podem fazer isso, a gente cria os naipes, a gente cria também categorias para botar. Então a gente está dizendo, você é mulher, vai para isso aqui, você é homem, vai para isso aqui. E essas categorias, muitas vezes, eram baseadas numa questão totalmente de expressão de gênero, né? Porque imagina se, nos anos 30, as pessoas faziam todos os exames para verificar hormônios e tudo mais, né? Não tinha antidoping. Então, ninguém fazia uma verificação de se realmente aquela pessoa era considerada mulher ou se era considerada homem. Bom, então isso foi mudando e a gente começa, então, a verificar se tem tal nível de testosterona se tem tal nível de testosterona não e tudo mais. Só que a gente já tem casos de mulheres que não têm um nível de testosterona que é considerado o normal, dentro do que nós criamos como normalidade. Nós também temos mulheres cis, eu estou dizendo, né? Então, mulheres que sempre foram mulheres no sentido de foram identificadas mulheres ao nascer e continuam se identificando como mulheres até hoje. Nós temos também mulheres com ovário policístico, que também tem uma diferença hormonal e que ninguém nunca se preocupou com elas, né? Tipo, foda-se, elas só não vão ser atletas. Muitas delas perderam, inclusive, bolsas e coisas assim, porque depois de tempos começaram a identificar, né, síndrome do ovário policístico. Então, o que me incomoda é que durante muito tempo as mulheres tiveram muitas dificuldades em relação a homens, em algumas coisas, e tiveram também diferentes características, mas que só quando uma mulher tem um destaque é que isso incomoda. Né? E daí o que acontece? Que sempre associa isso a mulheres trans. Deixa eu contar um outro segredo para as pessoas. Tem muitas mulheres trans que não se destacam nos esportes. Elas praticam esportes, só que elas não ganham. Né? Então, o que incomoda é quando a gente tem uma Tiffany do vôlei que vai lá e faz uma pontuação que quebra um recorde. O recorde da Tiffany é de 39 pontos. O recorde anterior é 37. Não é um recorde de tipo uma mulher fazia 10 e a Tiffany foi lá e fez 40. Não, é 2 pontos de diferença. Né? Então, o que acontece agora falando cientificamente, se a gente for olhar estudos, não tem nenhum estudo que comprove que realmente pessoas trans, após a transição, têm alguma vantagem. Nem durante a transição. Não tem nenhum estudo que prove isso. Tá? Então, a vantagem ela é completamente baseada numa impressão que nós temos,
né? Então, até agora ninguém provou isso. E eu estou torcendo que vários estudos apareçam mais para a gente poder ter afirmações mais sólidas nesse sentido. Assim como a gente tem, por exemplo, estudos na Nova Zelândia, que justamente questionando essa classificação do que é homem e do que é mulher, sugere que, tipo, olha só, acho que, de repente, a gente poderia destruir as categorias homem e mulher e criar um algoritmo, que é como o algoritmo das Paralimpíadas, que levaria em conta, por exemplo, nível de testosterona, capacidade respiratória, memória da célula, nível socioeconômico, porque a gente também tem isso, né? A gente assume que todas as mulheres que estão competindo partiram do mesmo estágio, né? Não, por acaso não acontece lá de não ter nenhuma mulher, por exemplo, do hemisfério norte que nunca teve que fazer nada além de treinar e uma pessoa que está lá na África que não teve nenhum apoio para treinar a vida inteira. Né? Então, tem várias questões que perpassam aí, mas que só quando se fala de pessoas trans é que, meu Deus, é um problema. E aí a gente vê alguns comentários que para mim são simplesmente sem fundamento, né? Que é, por exemplo, o presidente da comissão de atletismo dizer que o que ele está preocupado é que se realmente as mulheres não vão perder o seu espaço porque tem que ser justo. Só um pouquinho, gente. Os homens nunca se preocuparam com as mulheres no esporte. O espaço da mulher no esporte sempre foi conquistado pelas mulheres. Tá? Ninguém foi uma caridade do homem, tipo, não, vamos ajudar essas amiguinhas, elas também querem participar. Então, a gente tem que entender que as pessoas trans também estão buscando seu espaço e eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente juntar nessa luta para a gente conseguir ter espaço para todo mundo. Se esporte não é inclusivo, para que ele está aí, né? A gente tem uma experiência, né? Nós já jogamos contra uma menina trans e eu, com 1,81 m, conseguia plenamente marcar ela. Então, assim, não é questão de... Exato. E aqui, quem já jogou contra a Juliana, que tem 1,81 m e tem um quadril que Deus livre, ou contra a Fabiola do HFSM, contra aquela menina de Rosário, altíssima. Nossa, que batia de fora. Como é que é o nome daquela? Acho que é de Rosário. Lembra aquele campeonato por Santa Vitória que eu marquei ela individual, quase morri? Não é de Rosário. É a Débora Isso, como é que Débora. É o nome, Ayrton? A Débora. Nossa, Débora, assim, é uma jogadora excepcional. Então, assim, além disso, né, eu tô pensando que são mulheres que batem de fora, que têm muita altura e tudo mais. São pessoas que são difíceis de marcar, independente do gênero. E a gente parte do pressuposto, e aí é uma coisa que eu acho muito importante da gente problematizar, que por ela ter sido homem, ela é vantagem. A gente tem uma noção na sociedade de que ser homem é vantagem. Então, o fato de, meu Deus, ela tinha testosterona. Gente, o fato de ela ter uma memória da célula não quer dizer que ela vai recuperar toda a massa muscular dela. Né? Pessoas que fazem um tratamento hormonal, porque de acordo com o que o Comitê Olímpico determina, a pessoa não pode simplesmente, vou tomar hormônio aqui por 1 mês e daí depois eu volto a ser homem. Não é isso. Sabe? A pessoa tem que ficar pelo menos 1 ano comprovando o nível hormonal. Ou seja, ela tem que começar a tomar antes de 1 ano. Então, a pessoa que vai fazer a transição, né, ela fica 2 anos parada. Depois ela tem, por exemplo, a Tiffany, ela tem ótimos índices em algumas partidas, mas ela é a jogadora que mais oscila, né, porque o nível hormonal dela faz com que ela não tenha um rendimento contínuo. Então, e o psicológico também, né, perante os ataques e tudo mais, tudo afeta, né? E aí, Ju, o que é impressionante também de ver, porque a gente tem muitas pesquisas sobre pessoas trans no esporte que falam sobre aceitação. E aí, o que a gente vê? E isso, sim, é comum em todas as pesquisas. Todas. Que todas essas pessoas sofreram preconceito. Isso é o ponto em comum. O ponto comum não é a vantagem. O ponto comum é o preconceito. Então, tanto homens trans, quanto mulheres trans, quanto pessoas intersex. Então, todas essas pessoas sofreram preconceito no esporte. E não são poucas, né? Então, a gente não está, assim, tirando 2, 3 pessoas. A gente está excluindo uma população que é realmente muito grande e que deveria ter direito para poder participar junto com a gente, né? Então, às vezes eu fico pensando, mas qual é o grande problema? Por que quando o Michael Phelps tem um corpo que é um corpo completamente inusitado, ele tem braços maiores do que qualquer outro homem, ele tem um tronco maior do que qualquer outro homem, por que isso é exaltado e todo mundo acha isso incrível e uma vantagem maravilhosa, mas quando tem uma mulher que tem um pouco mais de testosterona, isso é uma coisa horrível que a gente tem que cancelar e não deixar ela competir?
né? Pois Então, uma vez eu vi num campeonato que umas gurias não estavam com um rendimento bom, deu um técnico que se dizia feminista, ele disse, eu vou lá, vou pegar uns homens aí, vou pegar ali num ponto, vou transformar em mulher e vou botar aqui para jogar no lugar de vocês para ver se vocês fazem mais gol. Patético, né? nossa, que absurdo. Não, isso para mim é uma pessoa que, para começar, né? E esse é o nível de competitividade que eu acho nocivo, né? Da pessoa, olha o tipo de coisa que ela está dizendo, né? Tanto para oprimir a jogadora, quanto para deixar a pessoa nervosa, do tipo substituída, quanto desrespeitosa, quanto com uma população que ele sequer sabe do que se trata, né? Então... Tá, agora que a gente teve uma aula, então, muito obrigada, Bruna. Eu acho que todo mundo deveria te ouvir e entender essas questões, porque já foi muito debate nas nossas viagens, né? Em vários lugares, em vários clubes, a gente já teve esses debates, né? Então, importantíssimo esse técnico. Bruna, o que tu conta para nós, então, agora como atleta, de algum jogo inesquecível, algum campeonato inesquecível, alguma história muito legal, assim, alguma coisa que tu lembre? Tanto tu como atleta ou como técnica? Inesquecível, não sei, tem tantos. Agora é difícil dizer, assim, teve alguns muito marcantes para mim de coletivo, assim, de grupo. Me lembro muito, por exemplo, de quando o time que eu jogava lá, o Salvador São João, que a gente ganhou a Mercosul, isso foi em 2005. Nossa! Acho que a gente era infantil. Acho que era o time infantil, isso foi um momento bem marcante, que a gente ganhou um campeonato grande. Que era o treinador na época? Nessa época eram dois, né? Porque a gente juntou os dois times, então era o Eduardo, querido, que encontrei ele jogando, ele tá treinando o Mistura, se eu não me engano, atualmente. E o Fabiane, que ainda treina o time de Salvador. Acho que ele treinou o Farroupilha também uma época, se eu não me engano. Os dois são muito queridos. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que teve tantos momentos, é difícil escolher um, assim. Claro que eu acabo lembrando também dos mais recentes. Lembro de alguns momentos, assim. Eu me lembro muito de um jogo em que eu falei pro Leonardo Lino, que tá assistindo aí, Lino, vai lá e faz isso, não sei o que, arruma esse braço. E ele fez exatamente o que eu falei. E foi, assim, um momento lindo, sabe? De comemoração, que ele conseguiu fazer o gol. E tipo, só deu certo. Lembro também quando a gente jogou a Queer Cup, que foi muito importante para mim. Assim, foi um momento muito bonito, a nossa primeira vitória. Eu amei aquele jogo. O primeiro campeonato com as gurias, que a gente já chegou tretando, foi ótimo também. E foi um momento super legal, assim, da gente conhecer outros times, da gente estar em quadra. Assim, foi muito... Teve vários, assim, com a HFSM também. Eu me lembro muito da gente ir pra Campo Bom. Você tá falando da nossa foto de estadual no alojamento. Melhor não comentar, né? Eu lembrei desse momento marcante. Esse momento foi muito legal. Mas eu me lembro da Miss declamando poesia. Jogadora de handball. A Miss, meu Deus. A história da Miss, gente do céu. Tem vários momentos. Tinha que fazer uma live com a Miss, né? Porque sensacional. Que vida. Ela é um amor. Mas assim, acho que tem vários. Acho que isso é uma das coisas lindas, assim, do esporte, né? Que o esporte, ele nos traz muitas coisas positivas. Inclusive, aqueles momentos negativos são momentos, assim, que a gente descobre que tem um coletivo junto, né? Então, acho que isso é muito legal. E eu vejo, assim, por umas coisas muito malucas que a gente não se dá conta do impacto disso na hora que está acontecendo. Mas como para mim ter ido para campeonato, dormir com várias pessoas, ter que dividir alojamento, ter que entender, tipo, eu tenho que fazer silêncio, eu tenho que acordar no horário que é determinado, a gente tem que fazer o café na ordem certa para todo mundo comer o café. E daí, tipo, tem uma ordem do banho, quem é que vai primeiro? Esse tipo de coisa parece muito tosca, é um nível de organização coletiva que é muito lindo. E que eu vejo uma baita diferença de quem faz o esporte coletivo e de quem não faz. Mas, assim, muita, sabe? Das pessoas entenderem o seu papel dentro do coletivo de time, ir além de tu apenas jogar, né? Mas de tu respeitar o silêncio que a tua colega precisa, sabe? De tu entender, a fulaninha precisa comer antes, então ela acorda mais cedo. Isso é uma coisa que é muito linda, assim, da gente ver no coletivo, sabe? Do campeonato. Por isso que eu acho o campeonato uma coisa legal.
É muito legal, né? Quando a colega não tá bem, depois do jogo a gente pergunta: ah, tu quer conversar agora? A Bruna sempre diz: não, eu não quero conversar agora. E ela senta lá no cantinho da arquibancada e fica lá com uma cara assim horrorosa. Mas a gente que quer conversar, a gente promove o diálogo, né? Então, eu também acho que o handebol é a melhor coisa que a gente tem no handebol é as amizades e as histórias que a gente leva pra vida, né? Olha quantos treinadores, quantos clubes tu passou, quanta gente que a gente já jogou aí que agora está na seleção, a Tainá que está aqui nos assistindo também, agora está na Unip, já jogou na seleção juvenil aí da Liga também. Então, assim, a gente já passou por tanta gente, tantas experiências, né? E eu acho isso muito legal. Não, isso é muito incrível, porque, claro, o esporte é uma coisa que une, mas é isso, ele une. Mas ele não é uma cola que te deixa ali para sempre, né? Existem outras coisas que fazem tu ficar num time, tu querer participar de um campeonato. Não é só tu chegar lá. Tu tem que chegar lá e tu manter, né? É que nem... É tipo assim, um relacionamento. Tu vai lá ver a criatura na festa, tu acha interessante, dá uma química e tu pega a pessoa. Outra coisa é tu ter um relacionamento com ela, gente. É tu cultivar aquilo, sabe? Porque tu realmente, tu tem que entender que tem dias que a pessoa não tá legal e que ela vai ser grosseira. Que na quadra, às vezes, ela vai te falar um troço, tu vai ficar putaça com o troço que ela te falar, mas que foi dentro de quadra. Sabe? Tu tem que entender que no aquela coisa, né, de entender o que acontece em quadra, fica em quadra e depois é que acabou o jogo, deu, né? Chega. Exato. E aquilo tanto também, pro teu adversário, que a gente tem muitos amigos, né, de outros times, de outras equipes fora de quadra, tanto, né? O Edson aqui disse que sempre foi emburradinho, eu não sei quem é ele, mas Edson Curto lá, que sempre foi emburradinho, eu achei engraçado. eu acho que eu tenho uma cara meio brabinha quando eu tô jogando. Mas eu sou super sorridente normalmente, gente. Eu sou simpática, tá? Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam com um pouco de medo de falar comigo. Porque eu sempre fui borrada em handball. Eu tinha medo antes de te conhecer, eu tinha bastante medo. Olha isso. Eu sou um dançador. Tô lendo aqui perguntas pra Bruna, gente, que nós temos mais 8 minutinhos aí. Tô lendo aqui os comentários, o pessoal rindo das histórias. O brabo é quando dá um ataque de riso na hora de dormir no alojamento. A gente já passou por isso também. Muito, já passou por isso também. E os técnicos um pouco. Sorridente até alguém me juntar no show em quadra, é verdade. Hã? A Debbie comentou, sorridente até alguém te juntar em quadra, juntar no show em quadra. Daí eu fico um pouco irritadinha. Mas é que tá, isso tem uma coisa muito minha, assim, que eu me irrito e eu guardo aquilo pro jogo, não é uma coisa que eu levo pro pessoal de odiar a pessoa. Tanto que, gente, eu sou meio relapsa até, tá? Tem gente aqui que eu já joguei contra, que eu já joguei com, e eu não lembro, se eu passo pra pessoa e não vejo, é porque eu sou realmente relapsa, tá? E meio cega, eu tô sem óculos agora, inclusive. Eu não guardo aquilo do rancor, tipo, aquela ali me marcou naquele jogo. Real, não guardo, tá? Não guardo, eu vejo a pessoa e sei que a gente já jogou juntas, eu nem sei que posição que ela jogava. Então... O Edson é árbitro. O Capi falou aqui, ó, essa é a mala. Ou quando as coleguinhas roncam. Bruna, como lidar com os desentendimentos dentro do time? Eu acho que isso é bem complexo. É uma coisa que eu acho que eu também estou aprendendo, mas, né, aí a parte professora ajuda. Um time é um coletivo. As pessoas vão lá, fazem as coisas, né, e saem juntos. Aqui. Um time não precisa ser um coletivo de amigos, tá? Onde todo mundo é amigo, ok? Isso não precisa acontecer de todo mundo sair junto e marcar a festa do final de semana, de todo mundo se ligar quando tá com problema. Não, ok? Isso não precisa acontecer. Então, acho que quando a gente tá num time, que tem que entender que a gente tem... pequenos grupos que podem se formar e que tá tudo bem, tá? A gente só tem que entender que, na real, tem pessoas que vão acabar se aproximando por outros motivos. Eu, por exemplo, me aproximei muito da Ju, da Deb, da Renata, da Rita, logo que eu entrei no handball, da Raquel, da Mariela, porque elas também faziam o mesmo tipo de rolê que eu, né? Então, não era porque eu não gostava das outras pessoas, mas porque a gente tinha afinidades que iam além do handball, né? Então, eu acho que é importante entender que quando a gente tem desavenças dentro de quadra, a gente tem desavenças que não podem chegar dentro de quadra e tem algumas que, se são importantes, a gente tem que discutir como time, né? Então, se é uma coisa que é desrespeitosa dentro de quadra e que afeta o time inteiro, eu acho que isso é uma pauta que tem que ser do time.
Então, eu sou uma grande favorável a assembleias, né? Eu trabalho numa escola que é uma escola que trabalha numa perspectiva democrática, de gestão democrática. A gente faz roda, a gente trabalha com círculos da paz. Então, a minha ideia de conversa é essa, sabe? Eu até chego para a pessoa, tipo, vamos aqui conversar e tal, mas eu acho que a gente tem que deixar as coisas muito mais claras, né? E poder expor isso. Eu acho que quanto mais a gente vai guardando as coisas, mais a gente vai criando uma desavença que não existia, na verdade. Ó, a Dinda tá na nossa live também. Lembro da Bruna marcando, não passava ninguém. Maior confiança ali atrás no gol. Ai, que bom, Dinda, saudades, muralha maravilhosa. A Dinda não quer fazer live, eu tô tentando, mas a Dinda é difícil, né? Ela vem com essa coisa, tipo, vou me aposentar, não quero fazer live. Daí insiste um pouquinho que ela vai. Não, a Dinda e a Fussi são as pessoas que nunca vão se aposentar e que falam todo ano que vão se aposentar, né? Então... Total. O que dizer? Bruna, então eu agradeço a tua participação aqui na live. Foi muito legal conversar contigo, um monte de gente acompanhando. Eu quero que também vocês fiquem de olho na nossa programação. Amanhã a gente vai conversar com a Karen, do ProRende do Torino, o Antônio Schmidt, a gente vai também. A gente vai conversar com a Fussi e com o Homer. Eu quero ressaltar a live do Antônio, né? Que passou pela seleção, foi técnico, foi dos anos de ouro aí da Dufsme, jogou com, meu Deus, com o Osório, com o Tani, com o Tutu, com o Miltinho. Então, assim, não percam, a programação tá incrível, a gente vai conversar com vários técnicos e vários atletas. Quero agradecer a presença de todo mundo, todo o apoio. Eu não pensei que ia ter tanta gente, eu tô apavorada, chegou a 60 pessoas uma hora, eu tava cagada de medo que não ia dar certo isso aí. Mas eu quero agradecer vocês, quero agradecer todo mundo que topou as lives aí. Amanhã a gente vai conversar então com a Fussi e com o Homer, vamos ter muitas histórias também. E é isso, né? Vamos fortalecer o handebol aqui do Rio Grande do Sul e que a gente tenha mais lives e mais histórias para contar. Quer deixar um recadinho aí pro pessoal pra gente encerrar, então? Eu quero deixar um recadinho. Primeiro, obrigada, Ju, é um prazer conversar aqui contigo, falar um pouco da minha trajetória, falar do Pampa Cats. Segundo, que eu queria dizer para o pessoal de Porto Alegre, quem quiser participar do Pampa Cats, não só no handball, mas em outras modalidades, é só entrar na página do Pampa Cats e se inscrever. É um time que está sempre aberto o ano inteiro, não tem uma seletiva para entrar. Pode vir jogar sem nunca ter jogado handball na vida, tá? Então, passem para as pessoas. É um time que é super inclusivo e a gente sempre gosta de receber gente, né? Então, é sempre um prazer. E também dizer que quem quiser contribuir, né, com ensinamentos para o nosso time também é muito legal. A Luellen veio fazer um treino com os guris físico, né? Então outras pessoas que quase matou eles do gol. Quase matou eles do gol. Então assim, quem quiser participar e poder trazer ensinamentos, histórias para nós é sempre legal. Claro, a gente está nessa questão, né, do corona, então obviamente nós estamos dando treino, mas futuramente, né, teremos acompanhar a nossa página ali do Pampa Cats. Isso aí, então. Muito obrigada, gente. Se não tem mais nenhuma pergunta, vamos encerrar a live. Agradecer. Vamos ver aqui. Eu acho que não. Quer mandar um beijo para os teus amigos aí? Sim. Teus colegas? Beijo para todo mundo. Beijo, pessoal de Santa Maria. Que saudade, tá? Queria muito poder ir visitar vocês. A gente tem que fazer aquele final de semana de amistoso que a gente tinha pensado. Ia ser muito massa. E deixar um beijo para os meus amados e minhas amadas do Pampa Cats que estão aqui assistindo. Estou morrendo de saudades de vocês. A Ayrton tá mandando parabéns, Eliette também. Queridos. Manda um beijo pro teu careca, senão ele vai ficar sentido. Beijo, Ayrton. Ayrton, vou me aposentar, tá? Não jogo mais. Não vai se aposentar, não. Então tá, gente, muito obrigada, boa noite e fiquem com a gente aí nos próximos dias, tá? Valeu, Bruna, beijo. Um beijo, amada, até mais. Tchau, gente, beijo, Thay. Beijo, Fussi.